Nós nunca imaginamos o dia que nossos ídolos vão se aposentar. Às vezes pode ser só mais um jogo normal, às vezes eles podem fazer partidas históricas, ou às vezes eles se aposentam sem saber que é a última vez que eles vão jogar. Hoje vamos ver como foi a despedida dos 10 maiores jogadores da história que já se aposentaram. O único que não vai estar nessa lista é o LeBron, porque esse é capaz de jogar com os netos antes de se aposentar. Ele é um que admito que quando anunciar a aposentadoria eu vou ficar em choque. Um agradecimento aos membros do canal que ajudaram esse vídeo a existir. Agora bora pro vídeo. Depois de ganhar o último título da sua carreira jogando no Miami Heat, o Shaquille O'Neal já não era mais aquele jogador dominante que ele costumava ser. Nas 3 últimas temporadas que ele teve na carreira depois de sair do Heat, ele jogou por 3 times diferentes. A sua última passagem na NBA foi pelo Boston Celtics, porém não foi uma passagem de marcar o time, já que ele ficou muitos jogos fora por causa de lesão, participando só de 37 jogos pelo time, anotando médias de 10 pontos, 5 rebotes e 1 toco por jogo. Mas isso não impediu ele de defender o time nos playoffs. No segundo round dos playoffs daquele ano, o Celtics enfrentou justamente o Miami Heat e ele conseguiu entrar em quadra para jogar pelo time, mas ele só durou 3 minutos. Depois o tendão de Aquiles dele pediu arrego. Eu diria que ele foi uma máquina por conseguir durar 3 minutos. Essa duração, que algumas pessoas diriam que foi rápida demais, não fez muita diferença pro time, já que eles perderam de 4-1 a série pro trio ternura do LeBron, que depois perderam as finais pro Dirk e companhia. Depois dessa eliminação, o Shaq anunciou que iria se aposentar e no seu último jogo não marcou nenhum ponto e só durou 3 minutos por causa da lesão. Ser forçado a se aposentar por ter passado o limite do seu corpo deve ser uma das piores sensações para um atleta. Diferente do Jordan, que não só se aposentou por vontade própria, como se aposentou 3 vezes. Depois de se aposentar em 93, indo jogar beisebol depois da morte do seu pai, e se aposentar em 98 por ter cansado de ser campeão, ele voltou em 2001 para jogar pelo Wizards, na época que ele já era dono de uma parte do time. Mas ele já não era o mesmo Jordan do Bulls, é meio óbvio, né? Quando ele voltou, ele tinha 38 anos. Tanto de bebida, charuto e aposta que esse homem gastou no tempo livre, deve ter gastado mais uns 5 anos aí. Porém, surpreendeu todo mundo, já que mesmo nessa idade, ele conseguiu fazer uma média de 20 pontos por jogo nas 2 primeiras temporadas defendendo o Wizards. O detalhe aqui é que a gente tá falando do Wizards, né? Então, infelizmente, o último jogo do LeBron foi um jogo de temporada regular, porque, como sempre, o Wizards não se classificou para os playoffs. Mas foi um jogo contra o Allen Iverson que ainda tava no 76ers. Toda a cerimônia pré-jogo foi digna da última partida do maior jogador da história. A única coisa que não foi tão digna assim foi a partida mesmo. Jordan marcou só 15 pontos na sua última partida, mais uma partida normal de temporada para ele, e infelizmente ele se aposentou com a memória do atropelo que foi seu último jogo, já que perderam de 107 a 87. Eu acho que o Jordan não esperava perder por 20 pontos a sua última passagem definitiva pela NBA, mas pelo menos ele pôde escolher quando ele queria sair, diferente do amigo dele, Magic Johnson, que não teve a mesma oportunidade. Em 1991, o Magic Johnson anunciou para o mundo inteiro sua aposentadoria das quadras depois de ter descoberto que tinha AIDS. Naquela época, pegar AIDS é uma das piores coisas do mundo que podia acontecer, não que seja também hoje em dia, né? Mas naquela época, as pessoas acreditavam que até beijando podia se passar AIDS. Eles não tinham conhecimento dessa doença igual a gente tem hoje. Esse anúncio pegou todos os fãs de surpresa, não só pela questão da AIDS, mas também porque antes desse anúncio, o Johnson tinha acabado de conseguir chegar na final contra o Bulls do Michael Jordan. E agora estava se aposentando no auge dos seus 31 anos sem nenhuma despedida decente. Pra alegria tanto dele quanto dos fãs, ele conseguiu jogar mais uma vez participando do All-Star Game de 1992, onde marcou 25 pontos e 9 assistências, jogou contra outras lendas da NBA e ganhou o MVP do All-Star Game. Nesse mesmo ano, ele participou do Dream Team de 1992 e trouxe o ouro olímpico para os Estados Unidos. Ele cogitou retornar para a NBA em 1993, porém ele ficou sabendo dos boatos de outros jogadores que estavam com medo de estar na quadra junto com uma pessoa que tinha AIDS, então decidiu continuar aposentado. Outra lenda que jogou pela última vez nas Olimpíadas, igual o Magic Johnson fez, foi o amigo dele, Larry Bird. No caso dele não foi uma doença, mas sim uma lesão nas costas que era muito grave, tão grave que ele ficava deitado na quadra ao invés de sentado no banco quando ele não estava jogando, além de precisar alongar 2 horas antes de cada jogo dele, tanto nas partidas da NBA como nas Olimpíadas. No seu último ano, ele só conseguiu participar de 45 jogos da temporada regular, mas mesmo assim conseguiu ter médias de 20 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, ajudando os Celtics a se classificarem para os playoffs. Ele não jogou o primeiro round e nem os 3 primeiros jogos do segundo round contra o Cavaliers, mas jogou os 4 últimos jogos dessa segunda rodada, que foi até 7 jogos, sendo sua última participação na NBA um atropelo no jogo 7, perdendo de 122 a 104. Derrota que o Bird fez 12 pontos, 5 rebotes
e 4 assistências. Deve ser uma sensação muito ruim se aposentar depois de uma eliminação no momento mais importante do ano, que é os playoffs. Mas deve ser uma sensação pior ainda ser eliminado mesmo sendo o melhor jogador em quadra. E foi essa sensação que o Wilt Chamberlain teve quando decidiu se aposentar depois de perder as finais de 73. O Wilt foi um dos jogadores mais dominantes em quadra, com o famoso recorde de 100 pontos em um único jogo e o de dormir com mais de 20 mulheres em toda a sua vida. Na sua última temporada, mesmo com 36 anos, ele teve médias de 13 pontos e 18 rebotes, além de ter quebrado o recorde de aproveitamento em uma única temporada, acertando 73% de todas as cestas que ele tentou. Recorde que só foi quebrado 47 anos depois, em 2020, pelo Mitchell Robinson, que fez 74% em uma única temporada. E é irônico logo um jogador do Knicks ter quebrado o recorde dele, porque seu último jogo foi uma derrota nas finais contra o Knicks. Os Lakers chegaram à final com Wilt Chamberlain e Jerry West, mas perderam para os Knicks em 5 jogos. Will fez em seu último jogo da carreira 23 pontos e 21 rebotes, e quando acabou as finais ele decidiu se aposentar. Ele não decidiu se aposentar durante a temporada igual os outros jogadores fazem, então nem ele sabia que esse ia ser o último jogo dele. Outro jogador que também decidiu se aposentar de surpresa foi o Tim Duncan. Com 40 anos, ele jogou sua última temporada em 2016. E ele não tava igual o LeBron, que mesmo com quase 40 anos, tava enterrando na cabeça de todo mundo. A performance dele já tava caindo bastante. Nessa última temporada dele, ele fez só 8 pontos por jogo. Os fãs já estavam vendo que o corpo dele já tava no limite e que a qualquer momento ele provavelmente ia se aposentar. Mesmo assim, o Spurs conseguiu se classificar para os playoffs, porém o Duncan, que já não teve uma performance tão boa quando enfrentaram os Grizzlies na primeira rodada, teve uma performance pior ainda enfrentando o Thunder na segunda rodada. Um dos jogos dessa série ele nem pontuou. O Spurs foi eliminado no jogo 6 e, por incrível que pareça, mesmo ele sendo eliminado nesse jogo, foi um dos melhores jogos do ano pro Tim Duncan, anotando 19 pontos, 5 rebotes e 1 toco, na mesma série que ele não chegou nem a pontuar. Depois dessa eliminação, ele anunciou que não voltaria mais a jogar, o que faz então esse o jogo de aposentadoria do Tim Duncan. E mesmo ele não anunciando antes, os fãs já esperavam que depois daquela temporada ele decidisse não jogar mais. O que os fãs não esperavam era ver o Hakeem Olajuwon se aposentando em um time que não fosse o Rockets. Depois de 17 anos seguidos defendendo o Rockets, time que ele foi campeão 2 vezes, ele assinou com o Raptors, que ofereceu mais dinheiro, o que lá é normal, aqui algumas pessoas chamariam ele de mercenário, e só jogou 1 ano lá e se aposentou. Por 1 ano ele saiu do clube dos jogadores que passaram toda a carreira em um único time, e se ele decidisse ficar mais esse ano no Rockets, ele seria um dos caras que mais passou tempo em um único time. Nessa temporada ele fez somente 7 pontos e 6 rebotes por jogo, já que além de estar velho, ele também estava com uma lesão nas costas. Seu último jogo também foi nos playoffs, sendo uma eliminação no jogo 5 no primeiro round contra o Pistons, marcando somente 8 pontos e 4 rebotes. Porém, alguns jogadores, mesmo se aposentando depois dos playoffs, conseguem um final feliz, que foi o que aconteceu com o falecido Senhor dos Anéis, Bill Russell. Bill Russell jogou por 13 anos na NBA, todos pelo Boston Celtics. Porém, de 1966 a 1969, ele foi jogador e treinador do Boston Celtics. Todos os anos da sua carreira ele foi para as finais, e das 13 finais que ele jogou, 7 foram contra os Lakers. Seu último jogo foi nas finais da NBA de 1999, que foi a 7ª final que ele enfrentou o Lakers. Porém, foi a primeira final que o Lakers tinha o Wilt Chamberlain, que era o maior rival do Bill Russell e tirou o título dele de 1967, quando ganhou do Celtics nas finais jogando pelo Philadelphia 76ers. Além do Lakers já terem o logo Jerry West e o Elgin Baylor. Essa final foi tão tensa que ela teve todos os 7 jogos. E o Celtics venceu no jogo 7 por 108 a 106. Só uma cesta de diferença. Russell fez só 6 pontos, mas pegou 21 rebotes e fez 6 assistências, ganhando seu 11º título e o seu último, já que se aposentou depois dessa vitória. E essa não seria a última vez que a derrota dos Lakers nas finais seria o último jogo de uma lenda, já que Kareem Abdul-Jabbar também se aposentou nas finais. Diferente da maioria até agora, antes de começar sua última temporada, ele avisou que iria se aposentar. Kareem jogou até os 42 anos de idade, sendo a temporada de 1989 o seu tour de despedida. E ao longo da temporada toda, ele recebeu homenagens e cerimônias dos times rivais, além da cerimônia feita pelo Lakers, onde ele ganhou uma cadeira de vovô esta grande e até o filho dele cantou o hino nacional. Mas nesse mesmo ano, não só os Lakers se classificaram para os playoffs, como eles chegaram às finais. Então o último jogo do Kareem na prática foi depois da despedida dele. Os Lakers tinham sido campeões em 1987 e 1988 e enfrentaram os Bad Boys Pistons em 1989. Mas o Magic Johnson, seu
se lesionou nas finais e os Bad Boys Pistons era um dos melhores times da época. O resultado foi uma varrida do Pistons em cima dos Lakers nas finais, ganhando sua revanche da final de 1988, onde eles que perderam para o Lakers, com Kareem fazendo no seu último jogo oficial 7 pontos e 3 rebotes. E mesmo com 42 anos ainda tinha enterrada, tá? E deixando o melhor por último, o maior jogo de aposentadoria até hoje, o jogo final de Kobe Black Mamba Bryant. De todos os jogos, esse foi o único que eu vi e eu posso dizer, foi emocionante de assistir. No final de 2015, Kobe Bryant publicou o poema Dear Basketball, que seria Querido Basquete traduzindo. Poema que virou um curta um tempo depois e você pode achar ele no YouTube. E nesse poema ele deixou claro que a temporada de 2016 seria a última dele. Com esse anúncio, todos os times prepararam homenagens e celebrações pro último jogo do Kobe Bryant na casa deles. Até mesmo o Celtics, que é o maior rival do Lakers e o time que mais infernizou a vida dele. E mesmo sendo uma época que o Kobe não pontuava mais igual os jogos de 50 pontos que ele tinha antigamente, e os Lakers daquela época ser um dos piores times da história do Lakers, tudo que os fãs queriam era aproveitar cada minuto dele em quadra porque eles sabiam que ia ser o último. Mas o Kobe nunca deixou de ser o Black Mamba. Em uma entrevista pré-jogo contra os Grizzlies, o Shaq desafiou ele a fazer 50 pontos no jogo de aposentadoria, no qual o Kobe respondeu não. O que ele realmente não fez, já que no seu último jogo, jogando em casa, com câmeras, celebridades, o mundo inteiro vendo a última dança de Kobe Bryant, ele virou o jogo que o Lakers estava perdendo e marcou 60 pontos. Nenhum jogo de aposentadoria tinha chegado perto dos 35. Ele marcou 60! A maior pontuação até hoje de um jogo de aposentadoria. Só no último quarto ele fez mais ponto que todo o time do Utah Jazz junto. E o Jazz nesse jogo tava brigando pra conseguir posição nos playoffs. Não tinha play-in na época que até o 10º e depois tinha mata-mata. Ou você entrava ou você era eliminado. O Jazz não amoleceu pro Kobe, eles queriam estragar o último jogo dele. O mundo todo pôde ver pela última vez como era o Black Mamba em quadra igual ele jogava antigamente. E depois de marcar seu 60º ponto, eu não sei como é que fala esse número, em um lance livre, do mesmo jeito que ele marcou o primeiro ponto da carreira dele, o Kobe pediu pra ir pro banco mesmo faltando 4 segundos pra acabar o jogo. E depois do discurso lindo de um dos jogadores mais motivacionais de toda a NBA, suas últimas palavras foram: What can I say? Mamba out. E infelizmente, como todo mundo sabe, 4 anos depois ele morreu em um acidente trágico de helicóptero que não sobreviveu ninguém, nem mesmo a filha de 13 anos dele, Gigi. F pela lenda que se foi antes da hora. E antes que chegue minha aposentadoria no YouTube, eu convido você a se tornar um membro do canal. Só por R$5 por mês você ajuda mais vídeos como esse sair, igual os membros hoje em dia fazem. Você também vai estar ajudando muito se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder quando os próximos vídeos saírem. Assim você não recebe o vídeo só 1 mês, 2 meses depois, você recebe na hora que ele postar. Eu gosto de fazer isso nela. Meu microfone catapultou. Comente retirado se você ficou até aqui. Comente outra coisa que você queira ver no canal. Pode ser que vire um tema, então não deixe de comentar. Dá um like nesse vídeo porque você gostou, porque você tá até aqui. Compartilha esse vídeo no seu grupo de basquete, onde vocês falam um monte de besteira e que se a Polícia Federal abrir o grupo vai todo mundo preso. De acordo com o YouTube, o próximo vídeo que você vai gostar de ver agora é esse daqui. Mas caso você queira, também tem esse vídeo que foi o último que eu upei no meu canal. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Eu sou o PsicaBC, tamo junto. Vou terminar o vídeo agora porque eu tenho que editar e ainda tenho que fazer um vídeo sobre o caso do pedir ir pro Insta. Me segue no Insta, PsicaBC, tamo junto.